Como enfrentar estudos de caso em concursos públicos? Análise e preparação. O uso de estudos de caso em concursos públicos tem se tornado uma prática comum em certames que exigem uma análise mais profunda e aplicada dos conhecimentos dos candidatos. Diferente das questões objetivas, que costumam testar o conhecimento teórico e a memorização de conteúdos, o estudo de caso exige uma abordagem prática, onde o candidato deve demonstrar sua capacidade de aplicar a teoria em situações concretas, resolvendo problemas com base em raciocínio crítico e analítico. Um estudo de caso é uma narrativa de uma situação real ou fictícia, na qual o candidato é desafiado a interpretar, analisar e propor soluções para o problema apresentado. Esses casos podem abranger diversas áreas, dependendo do concurso, como administração pública, direito, economia ou até gestão de pessoas. O objetivo desse tipo de avaliação é verificar não apenas o conhecimento técnico do candidato, mas também sua capacidade de tomada de decisão, resolução de conflitos e aplicação de normas e princípios em contextos específicos. Uma das áreas em que os estudos de caso são amplamente utilizados é a administração pública. Nesse campo, o candidato pode ser confrontado com um problema administrativo complexo, como a gestão de um orçamento público limitado, a implementação de políticas públicas ou a necessidade de tomar decisões diante de crises. Nessas situações, é esperado que ele aplique princípios de eficiência, legalidade, impessoalidade e moralidade, conforme estabelecidos pela Constituição Federal de 1988. Além disso, o candidato deve demonstrar um profundo conhecimento sobre o funcionamento da máquina pública e das normativas que regem as decisões administrativas. No direito, os estudos de caso costumam focar na aplicação de legislações, jurisprudências e princípios constitucionais. O candidato pode ser solicitado a resolver uma situação em que haja conflito de direitos fundamentais ou de interpretação legal, o que exige não apenas o domínio das leis, mas também a capacidade de ponderar valores constitucionais e princípios jurídicos. Por exemplo, em um estudo de caso envolvendo direitos trabalhistas, pode ser necessário considerar as normas da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, e os princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e a função social do trabalho. Os concursos para a área fiscal, por exemplo, também fazem uso frequente de estudos de caso. Nesses casos, o candidato é desafiado a analisar a legislação tributária, interpretar dados financeiros e propor soluções para questões como evasão fiscal, planejamento tributário ou a adequação de políticas fiscais a determinado contexto econômico. Nesse cenário, além do conhecimento técnico sobre os tributos, o candidato deve demonstrar a capacidade de raciocínio lógico e a habilidade de utilizar informações quantitativas para embasar suas respostas. O estudo de caso, apesar de desafiador, é uma excelente ferramenta para selecionar candidatos que possuem habilidades práticas e reflexivas, indo além do conhecimento teórico. Para os candidatos, no entanto, isso exige uma preparação diferenciada. Além de estudar a teoria, é essencial que eles pratiquem a resolução de casos práticos, buscando simular a situação que será enfrentada na prova. Existem diversos materiais preparatórios específicos para esse fim, que reúnem exemplos de estudos de caso e oferecem modelos de resposta que seguem as exigências das bancas organizadoras. A elaboração de respostas para um estudo de caso em concurso público requer organização e clareza. O primeiro passo é a leitura atenta do enunciado, identificando o problema central e os pontos-chave da questão. Em seguida, é preciso estruturar a resposta de maneira lógica, introduzindo o contexto, apresentando uma análise detalhada dos fatos e, por fim, propondo uma solução fundamentada. A justificativa das decisões deve sempre ser baseada em normas jurídicas, princípios administrativos ou econômicos, dependendo da área de atuação. Além disso, em muitos casos, a banca avaliadora valoriza a capacidade do candidato de propor soluções que sejam inovadoras, mas que respeitem os limites legais e orçamentários. No caso da administração pública, por exemplo, uma solução criativa que envolva a melhoria da eficiência dos serviços públicos ou a otimização de recursos pode ser vista com bons olhos, desde que esteja em conformidade com os princípios estabelecidos na Constituição Federal de 1988. Isso mostra que o candidato não apenas domina a teoria, mas também está preparado para aplicar seus conhecimentos de maneira prática e eficiente. Nos concursos de gestão de pessoas ou áreas de liderança, o estudo de caso pode abordar questões relacionadas à condução de equipes,
resolução de conflitos internos, planejamento estratégico ou implementação de mudanças organizacionais. Nesses cenários, o candidato deve demonstrar conhecimento em técnicas de liderança, habilidades interpessoais e a capacidade de motivar e orientar equipes. Por exemplo, ele pode ser solicitado a descrever como lidaria com a resistência de uma equipe a uma nova política organizacional, considerando os aspectos humanos e institucionais envolvidos. A preparação para esse tipo de questão também deve incluir a leitura de materiais especializados e a prática de casos de concursos anteriores, de modo a treinar o raciocínio rápido e a construção de respostas estruturadas. Muitos cursos preparatórios oferecem simulados de estudos de caso, permitindo que os candidatos pratiquem em condições semelhantes às da prova. Além disso, é importante estar atualizado com as legislações e decisões judiciais mais recentes, uma vez que as bancas podem basear os casos em mudanças legislativas ou em debates jurídicos atuais. Um ponto importante a se destacar é que a abordagem dos estudos de caso pode variar de acordo com a banca organizadora. Algumas bancas podem exigir respostas mais técnicas e detalhadas, enquanto outras podem valorizar mais a capacidade de argumentação e o raciocínio crítico do candidato. Por isso, é fundamental que o concurseiro conheça o estilo da banca e se prepare de acordo com as exigências específicas do certame. Outro aspecto relevante é a gestão do tempo durante a prova. Os estudos de caso geralmente demandam uma análise mais profunda e uma resposta mais extensa do que as questões objetivas. Por isso, é crucial que o candidato saiba administrar o tempo disponível, dividindo-o de forma adequada entre leitura, análise e escrita. Uma estratégia eficiente é reservar alguns minutos iniciais para a leitura completa e compreensão do caso, organizando mentalmente a estrutura da resposta antes de começar a redigi-la. A prática da redação também é essencial para se preparar para os estudos de caso. Escrever de forma clara, objetiva e concisa é uma habilidade que pode ser determinante na avaliação final. A argumentação deve ser consistente e bem fundamentada, evitando devaneios ou informações irrelevantes. Uma boa resposta é aquela que consegue, de forma direta, abordar o problema apresentado e sugerir uma solução plausível, dentro dos limites estabelecidos pela questão. Por fim, a preparação para concursos públicos que utilizam estudos de caso envolve não apenas o conhecimento técnico, mas também o desenvolvimento de habilidades práticas, como a capacidade de resolver problemas complexos e de tomar decisões fundamentadas. O candidato deve ser capaz de articular o conhecimento teórico com a prática, demonstrando que está preparado para lidar com os desafios do cargo pretendido. Para isso, além de um estudo teórico aprofundado, é fundamental investir tempo em práticas que simulem o ambiente da prova, como a resolução de casos práticos e a revisão constante de conteúdos. Em resumo, os estudos de casos são uma excelente ferramenta de avaliação em concursos públicos, pois exigem dos candidatos não apenas o conhecimento técnico, mas também habilidades como análise crítica, tomada de decisão e resolução de problemas. A preparação eficaz para esse tipo de questão envolve um estudo profundo da teoria, a prática constante de casos anteriores e o desenvolvimento de uma boa capacidade de escrita e argumentação. Para o candidato que deseja se destacar, é essencial utilizar todos os recursos disponíveis para treinar e aprimorar essas competências, aumentando, assim, suas chances de sucesso. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!